Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 20 do livro Uma História de Ontem. Mas antes de eu começar a narração, eu já peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, se inscrevendo caso ainda não seja inscrito. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 20. A porta do consultório se abriu e o doutor Herculano, famoso e conceituado psiquiatra, pediu a Maria Alva e Alberto que entrassem. Então, doutor, começou Alberto ansioso. Chegou a uma conclusão? O caso me parece um tanto confuso. Pelo que pude perceber, Dona Maria Alva está sendo vítima de frequentes alucinações, com alteração de seu estado de ânimo. Não pude constatar, contudo, nenhuma lesão cerebral, epilepsia ou senilidade, como é óbvio. Antes de dar o meu diagnóstico, há ainda algumas perguntas que gostaria de fazer, mas o senhor, Dr. Alberto, terá que esperar lá fora. Contrariado, Alberto saiu do consultório e foi se sentar na sala de espera. Por favor, Dona Maria Alva, seja o mais clara e verdadeira que puder, pediu o Dr. Herculano. Vou tentar, respondeu ela, angustiada. Diga-me, por acaso há algum histórico de alcoolismo na família? Não. Uso de ópio ou outras substâncias tóxicas? É claro que não. Algum caso de loucura? Que eu saiba, não. Doutor, não estou louca. Sim, eu sei, não se preocupe. Essas perguntas são apenas de rotina. Prosseguindo, a senhora dorme bem? Não, tenho um sono agitado e repleto de pesadelos horrorosos, que me dão a sensação de que alguém me toca. A senhora vem perdendo peso? Bastante. Esses delírios, se é que se pode chamar assim, têm me tirado o apetite. Considerando que a senhora não apresenta qualquer sintoma físico de enfermidade mental, à exceção daquelas terríveis dores de cabeça, só nos resta passar a possíveis causas emocionais. Responda-me, Dona Maria Alva. Quando essas alucinações começaram, a senhora se lembra de haver passado por algum forte distúrbio emocional? Qualquer coisa que a tenha afetado profundamente? Bem, Alberto e eu tivemos alguns desentendimentos. Pode contar-me o que houve? Não sei, doutor. Foi muito difícil e constrangedor. Por favor, tente. É importante. Está bem. Em poucas palavras, Maria Alva relatou o encontro com Rosalie, a chegada do filho e do marido, as várias discussões que se seguiram, omitindo, contudo, as surras que levara. Já estamos começando a fazer progressos. A senhora julga que esses episódios de animosidade têm sido, digamos, traumáticos? Não sei dizer ao certo. Sim, creio que sim. Como reagiu a eles? Dissimulando indiferença. Sei, mas no fundo, senti e ainda sinto vontade de matar meu marido. Há mais alguma coisa entre a senhora e seu marido que a venha desagradando em demasia? Desconfio que ele tem uma amante. E o que mais? Mais nada. Doutor, o que estou lhe contando é estritamente pessoal e íntimo. Nem minha mãe conhece esses fatos. Conto-lhe porque penso que posso confiar em sua descrição. É claro, não se preocupe. Por falar em mãe, por acaso a senhora vem perdendo o afeto por seus familiares? Talvez.
Confesso que ando desanimada e não sinto vontade de partilhar com ninguém a minha angústia. A senhora percebeu alguma mudança em sua personalidade, como deixar de gostar de coisas de que antigamente gostava? Sim, também notei isso. Antes eu gostava de sair, ir a festas e às compras. Agora, isso já não me interessa mais. A senhora tem um temperamento irritável, irascível? Seja sincera. Tenho. Tudo me aborrece e contraria. Em suas alucinações costumo ouvir vozes? E como? Às vezes penso escutar a voz de um antigo apaixonado que se suicidou por minha causa quando me casei com Alberto. É mesmo? Mas que interessante. Conte-me mais sobre isso. Não há muito o que contar. Alfredo se suicidou bem na minha frente, depois de me ameaçar com uma pistola no dia do meu casamento. Foi horrível. Posso imaginar. E é a esse Alfredo que as vozes pertencem? Sim e não. Como assim? Explique melhor, por favor. Às vezes, parece que ouço vozes amigas em um ouvido e inimigas no outro. Verdade? Como isso ocorre? Não sei explicar, só sei o que escuto. O que escuto exatamente? Quando as vozes soam em ambos os ouvidos, a do direito é como o diabo no inferno. Dita-me ordens, faz ameaças, chora por mim, diz que me quer e que jamais me abandonará. Ao mesmo tempo, o ouvido esquerdo escuta palavras de consolo e de perseverança que me induzem a rezar e pedir ajuda a Deus. E o que a senhora faz? Tapa os ouvidos para não ter que escutar nenhuma das duas. Essas vozes têm alguma ligação com os ataques pelos quais é acometida? As do ouvido direito, sim. Quem a senhora pensa que a ataca dessa forma? Nesse ponto, Maria Alva, que já não aguentava mais aquela ladainha, mudou o tom de voz e passou a falar com nervosismo e agitação, perdendo a calma que até então vinha ostentando. Ouça aqui, doutor. Sei que pensa que estou louca, mas não estou. Também não acredito que necessite de médico. Só vim consultá-lo porque meu marido insistiu. Na verdade, o que preciso mesmo é de um padre. Por que um padre? Porque estou segura de que o que vem me acontecendo é obra do espírito de Alfredo, que voltou das profundezas do inferno para me atormentar. Entendo. E o padre poderia afastá-lo? Creio que sim. Deve haver um meio de exorcizar esse demônio. Diga-me apenas mais uma coisa. Por que esse espírito, que já morreu há mais de 10 anos, somente agora resolveu aparecer? Não sei. Talvez estivesse preso em algum lugar. Está certo. Nossa consulta terminou. Vou acompanhá-la até a saída. Terminou assim? Tão de repente? Creio que já possuo todos os elementos de que necessito para chegar a um diagnóstico. É mesmo? E qual é? Por enquanto nada posso revelar. Preciso estudar o caso um pouco mais, compará-lo com outros já conhecidos. Mas não se preocupe, tudo acabará bem. Doutor, eu não sou louca. É claro que não. Agora, por favor, pode se retirar. O médico abriu a porta e chamou Alberto, que, aflito, perguntou: Então, doutor, o que lhe parece? Bem, doutor Alberto, como disse a sua esposa, já estou de posse de todos os elementos necessários. Agora só me falta estudá-los um pouco mais a fundo. Fique tranquilo. Logo lhe darei o diagnóstico decisivo. E quando será isso?
Em breve, telefonarei para o senhor. Uma semana depois, Alberto foi chamado ao consultório do Dr. Herculano para uma conversa em particular. Após os devidos cumprimentos, o médico entrou direto ao assunto. Dr. Alberto, o senhor, assim como eu, é um médico experiente e por isso não vou tentar enganá-lo. Pelo que pude perceber, sua mulher sofre de algum tipo de cisão da personalidade, de ruptura da mente, um processo psicótico em estágio bastante adiantado. Alberto ficou mortificado. Isso já era demais. O senhor tem certeza? Os sintomas são típicos: perda de afetividade, de iniciativa, alterações da personalidade, irritabilidade, alucinações, agitação, ideias de perseguição. É o que um psiquiatra suíço denominou de esquizofrenia, uma doença que vem sendo pesquisada há bem pouco tempo. Meu Deus! E eu nem percebi. E agora, doutor, o que fazer? O correto seria a internação a longo prazo, mas vamos iniciar um tratamento com acompanhamento psiquiátrico. Esse tipo de doença mental ainda está em estudo e não posso afirmar nada com absoluta confiança. Contudo, aconselho que o senhor e o restante dos familiares sejam compreensivos com ela, não a provoquem ou contrariem. Isso pode piorar a situação. Nunca havia escutado falar nessa doença. É perigosa? Quero dizer, é algum tipo de loucura? Temo que sim. E os que sofrem dessa doença podem se tornar perigosos? Com certeza. Muito me admira que sua esposa não tenha cometido nenhum ato violento. Mas ela me confessou, isso aqui entre nós, que teve e tem vontade de matá-lo. É mesmo? Quem diria? E ela falou por quê? Alberto queria saber se Maria Alva havia lhe contado sobre as vezes em que batera nela. Tudo indica que seja por causa das discussões que tiveram, mas deixe-me esclarecê-lo sobre as possíveis reações de sua mulher. É comum que os loucos se tornem impulsivos, o que pode levá-los a agredir e matar, agindo com inopinada violência. Possuem uma mentalidade selvagem, sujeita a explosões de fúria, quando então nada os intimida. Não temem a lei, a justiça, ameaças ou mesmo a prisão. Possuem, por assim dizer, uma tendência natural para o crime e as reações violentas. Minha opinião pessoal é de que essa doença não tem cura. Penso que, em alguns casos, podem se atenuar essas tendências, mas elas sempre existirão. O que sugere? Que eu a interne? Como lhe disse, esse é o tratamento indicado. No momento, contudo, isso não convém, até que tenhamos absoluta certeza. No entanto, se for preciso, se ela se tornar violenta, creio que não haverá outra solução, pois o diagnóstico estará então sobejamente confirmado. Sinto muito. Alberto deixou o consultório do Dr. Herculano profundamente abalado. Apesar de tudo, ela era sua esposa, e ele não gostaria de vê-la jogada num hospício fétido, como uma demente qualquer. Em todo caso, ele era rico e poderia pagar-lhe uma internação no melhor sanatório do país. Pensando bem, isso até lhe facilitaria os encontros com Adélia. É certo que ele não contribuíra para que Maria Alva fosse parar no hospício, mas também não lutaria contra essa possibilidade. Deveria apenas tomar cuidado para que ela não cometesse nenhum desatino. Não estava em seus planos morrer assassinado ou permitir que alguém mais o fosse. Não, cuidaria dela direitinho. Precisava apenas deixar que a natureza agisse e o destino decidisse se ela deveria ou não ser internada.
De volta da Europa, a primeira coisa que Lenita fez foi visitar Marialva. O aspecto doentio da amiga lhe causou imenso espanto e a deixou deveras preocupada. Marialva, o que você tem? Indagou assustada. Parece um fantasma. Apenas uma dor de cabeça, coisa sem importância. Marialva não queria contar a outra que estava tendo problemas psiquiátricos. Quando voltou? Há 3 dias. E a Itália, como vai? Bela como sempre, mas o frio não anda me fazendo muito bem, e o médico recomendou banhos de mar em um clima mais quente. Por isso voltei e resolvi me hospedar na casa de uma tia, em Botafogo. Sorte sua. Deve ser bom ficar longe de casa por uns tempos. Tem razão. Não gostaria de me visitar em casa de minha tia? Ela é uma senhora viúva e adora companhia. Passe uma tarde conosco. O banho de mar vai lhe fazer bem. Pensando bem, até que seria divertido. Está decidido. Irei sim. À noite, quando Alberto chegou à casa, Marialva narrou-lhe a visita de Lenita e o convite que fizera para visitá-la em casa de sua tia, esquecendo-lhe de lhe contar que pretendiam ir à praia de Botafogo. Alberto não demonstrou o maior interesse e até a incentivou a ir. Só assim poderia ficar mais à vontade com Adélia. Depois do incidente, os dois pareciam mais apaixonados do que nunca e continuavam com a mesma rotina de sempre, apenas transferindo seus encontros para Botafogo. Dali a alguns dias, ainda nos braços um do outro, Alberto confidenciou: Estou muito preocupado com a saúde de Marialva. Por quê? Ela piorou? Ele assentiu e explicou. Acho que o tratamento do Dr. Herculano não está surtindo efeito. Ela continua com aquelas crises, falando coisas sem sentido, como se fosse outra pessoa. Chegou a engrossar a voz e disse que não era Marialva, mas alguém cujo nome não ia revelar e que me odiava. Depois passou a me xingar e a me ofender. Quando consegui fazê-la voltar a si, disse-me que escutara tudo, mas não fora capaz de interferir. Então teimou comigo que havia um espírito a atormentá-la. Que espírito? Pasme. Disse-me que era o espírito de Alfredo. De novo esse Alfredo? Ela não andou sonhando com ele? Pelo visto, os sonhos estão quase se tornando realidade, ao menos para ela. Meu Deus, isso é terrível. Eu sei. Confesso que já estou até com medo dela. Medo? Você? Nessas horas, parece que ela vai me agredir. Não seja ridículo. Marialva jamais teria forças para feri-lo. Não enquanto eu estiver acordado, mas o doutor Herculano me disse que os loucos podem se tornar violentos e eu posso ser atacado enquanto durmo. Fala sério? Se não acredita, telefone para ele. Eu acredito, mas a situação é bem mais grave do que eu imaginava. Sim, e os métodos de tratamento estão se esgotando. Qual será o próximo passo do Dr. Herculano? Segundo ele, se as coisas continuarem desse jeito, a solução será a internação. Hospício? Isso nunca! Espero que você jamais permita que minha filha seja internada numa casa para loucos. Acalme-se. Essa é a orientação médica. Nós temos dinheiro e podemos pagar um bom sanatório. Hospício é hospício. Com dinheiro podemos proporcionar-lhe maior conforto. Preferiria não falar nisso. Mas precisamos. Ela é sua filha. E é sua mulher. Depois que se casou, passou a ser responsabilidade sua.
Não que eu não queira me responsabilizar por ela. Marialva é minha filha e eu a amo. Legalmente, contudo, não poderei intervir. Eu sei. Estou apenas pedindo conselhos. Também não gostaria de vê-la internada, mas se ela piorar e começar a nos ameaçar ou agredir, ou quem sabe até mesmo a si mesma, não verei outra saída. Por favor, não faça isso. Você vai matá-la. Conheço minha filha, sei que ela não suportaria, tampouco eu. Alberto acendeu um cigarro e se voltou para a janela. Iniciara aquela conversa apenas para testar Adélia, saber como ela se sentiria ao ver Marialva internada. Sua reação não foi das melhores, e ele não podia culpá-la. Ele mesmo não estava convicto de que aquela seria a melhor solução. Tentando desviar o assunto, ele falou com ternura. Que tal um passeio? Excelente ideia. Aonde quer ir? Podemos dar uma volta na praia. O que acha? Acho ótimo. Espere um instante que vou me vestir. Já na rua, Adélia sugeriu. Será que podemos passar na padaria? Estamos precisando de pão. Sim, claro. Ele a abraçou e apertou sua cintura, falando embevecido. Sabe que a amo? Eu também, mas às vezes me sinto culpada. Ninguém no mundo aprovaria nosso romance. Ninguém no mundo sabe do nosso romance. Engano seu. Aquela Rosalie sabe. Rosalie não está preocupada conosco. Como pode ter certeza? Não estrague o dia falando de Rosalie. Esqueça-a, assim como ela já nos esqueceu. Embora Adélia não acreditasse, Alberto confiava na descrição de Rosalie. Em seu íntimo, ele sabia que ela não iria contar nada a ninguém. Sentiu saudades do filho, a quem não tentava procurar desde o episódio no sobrado de Copacabana. Como estaria? Pensou tanto nele e com tamanha intensidade que seus olhos se encheram de lágrimas, chamando a atenção de Adélia. O que foi que aconteceu? Perguntou ela, cheia de aflição. Nada, não se preocupe. Mas você está chorando. Já disse que não foi nada. É claro que foi. Por que não me conta? Não há nada para contar. Está bem. Se quer que eu acredite, finjo que acreditarei. A reação dele ao nome de Rosalie trouxe desconfiança a Adélia. Será que ele gostava da moça? Ou seria pelo fato de que tinha um filho com ela, o único de sua vida? Alberto silenciou e continuou calado o resto do caminho, até chegarem à padaria. Ao entrarem, Adélia, sem querer, esbarrou numa moça que ia saindo e murmurou mecanicamente. Desculpe. Quando a moça se virou para responder, Adélia já havia sumido no salão apertado e cheio de gente àquela hora. Procurou-a com os olhos, achando aquele rosto familiar. Onde o tinha visto? Não saberia precisar. O encontrão fora rápido demais, mas ela tinha certeza de que conhecia aquela senhora de algum lugar. E o rapaz que a acompanhava? Não lhe vira a face. Ela deu de ombros e deixou para lá. Não tinha importância. Na certa, confundira a mulher com alguém. O fato não era relevante. Helenita subiu a rua, já esquecida do pequeno incidente. Dobrou a esquina e seguiu até a casa da tia, 3 quarteirões abaixo daquela alugada por Alberto. Continua no capítulo 21. Até lá!